Está começando agora o programa Arquibancada Caipira com Mário Casimiro, Rodrigo Seixas e Diego Pérez. Está começando mais um podcast Arquibancada Caipira, 25ª edição. E hoje uma edição especial porque a gente vai falar da viagem para o Marião, ao Uruguai. Ele assistiu muitos jogos, deve ter muitas curiosidades. Fala aí, Marião, como é que foi lá no Uruguai desta vez? Foi legal, né? Deu pra aproveitar bastante. Eu fui com o intuito de assistir o Mundial Feminino Sub-17 da FIFA. E aí eu assisti alguns jogos da primeira fase, consegui ir nas 3 sedes, né? Que foi em Montevidéu, em Maldonado e em Colônia de Sacramento. E deu pra aproveitar, acabei assistindo todas as seleções do Mundial, as 16 seleções dos 4 grupos. A gente tem uma lista aqui dos jogos que ele foi, né? O Mário, torcedor do Peñarol, e teve a sorte, né? Porque o time não ganha na sorte, mas ele teve a sorte de estar lá, né? Ele foi pro Mundial e acompanhou o time que foi campeão do Nacional, né? Ele é torcedor do Peñarol, esse final do Centenário. Acho que seria legal a gente começar falando desse jogo. Foi um jogo muito especial, né? Pra mim, na verdade, assisti um título do Peñarol no Estádio Centenário contra o rival, que é o Nacional, né? O Nacional tem uma história fantástica, que é tricampeão da Libertadores, tricampeão mundial. O Peñarol, que é 5 vezes campeão da Libertadores e 3 vezes campeão mundial. E foi uma final muito emocionante, né? O Nacional abriu o placar no começo do jogo e depois o Peñarol empatou num lance um pouco polêmico. O jogador estava adiantado no momento da falta. E depois na prorrogação o Peñarol conseguiu virar o jogo com o Cebolla Rodrigues fazendo um gol de pênalti no primeiro tempo da prorrogação. E aí o Peñarol se sagrou campeão. Foi um momento assim, uma festa no Centenário, né? É o título número 52 do Peñarol na história dos campeonatos uruguais. É o time que lidera com o número de títulos da primeira divisão. E foi um jogo muito especial, né? Foi um jogo no mesmo horário da final da Copa Libertadores da América, né? Enquanto estava tendo a decisão na La Bombonera entre Boca Juniors e River Plate, estava acontecendo essa final e foi fantástico para mim ver o time do coração aí ser campeão no Centenário, né? Foi no mesmo dia, mas não era pra ter sido, né? Foi por conta do adiamento do jogo. Foi. E foi uma história sobre comprar o ingresso, foi uma coisa muito louca, porque eu assisti o jogo na tribuna olímpica do setor do Nacional. Foi uma coisa assim meio polêmica, porque foi uma correria, iniciou as vendas na semana, o Nacional era o mandante, e só pra assim resumir um pouco a situação do campeonato, é um pouco complexo. O Peñarol foi campeão do Clausura e da Tabla Anual. Então seria tipo assim, campeão do segundo turno e do campeonato geral, considerando os 2 turnos. Não é na Argentina, né? É um pouco diferente, a Argentina não é desse mesmo método. Então o que acontece? Como o Peñarol foi campeão da Tabla Anual, que seriam os 2 turnos juntos, e do Clausura, de um turno só, e o Nacional foi só do Apertura, teria uma decisão, que seria uma semifinal no regulamento, que é o campeão do Clausura contra o Apertura, joga uma semifinal. E quem vence esse duelo joga contra o campeão da Tabla Anual, que seria a final do Campeonato Uruguaio. Como o Peñarol foi campeão do Clausura e da Tabla Anual, o Peñarol nesse jogo, o Peñarol só vencendo o Nacional já seria campeão, porque ele avançaria e na final seria o próprio Peñarol na decisão. Então o Peñarol acabou ganhando essa semifinal e acabou se sagrando campeão uruguaio, né, dessa temporada. Se você for comparar, é mais parecido com o Campeonato do Rio de Janeiro. É um pouco parecido, assim, Essa Taça Guanabara que não tem final é uma coisa bem bagunçada. O Campeonato Carioca é totalmente bagunçado, é totalmente errado. Se o único time que... Tinha um time que acho que era o... Qual time que era? O Bom Sucesso, não lembro, assim, acho que tinha um time que podia se classificar, se um time fosse campeão, ele podia entrar na semifinal, porque daí totalmente complicado, mas assim, se você pegar a lógica do regulamento, até que é justo, porque, claro, existe a decisão, não é pontos corridos, existe a decisão de ter final e tal, mas o time que faz a melhor pontuação e chega a ser campeão do Clausura e do Tabla Anual, ele tem a vantagem contra o campeão de um turno só. Isso é muito válido, sabe? Ainda mais pelo mata-mata, como né? Então...
E o gol da vitória, então... Ceboja Rodrigues. Aqui no Brasil ele não foi tão bem, mas... Ele ficou pouco tempo no Grêmio, né? Mas a seleção uruguaia no Atlético de Madrid, absurdo o que ele fez. Sim. Né? Muita raça. Jogou muito, né? E estava aí no elenco do Mundial, né, de 2018 na Rússia. Ele chegou a jogar algumas partidas. E é um jogador veterano, né? O Penharol... 33 anos, né? Ele já jogou... Quantas Copas ele jogou? Ele jogou 2014 eu não lembro agora, mas acho que não. Eu acho que ele estava no banco, eu acho que dos titulares não era, mas 14 é certeza. E assim, é um jogador veterano, importante pro Penharol. É outro jogador que é muito importante aí pela questão da histórico pelo clube, é o Lolo Stoyanov. A gente falou com passagens do Leite, o Maxi Rodrigues, né, argentino. Bem experiente, né? A maioria tem mais de 30 anos, né? Então, sim. Assim, é um time bem experiente, não muito diferente do Nacional também. E é engraçado que assim, é um misto assim, de jogadores com uma experiência muito grande e também com jogadores assim muito novos, né? Você tem o próprio, assim, um dos melhores jogadores da temporada foi o Kevin Dawson, né, o goleiro do Penharol, e que teve passagens aí pelo Plaça Colônia umas temporadas atrás, quando foi campeão do Clausura, e agora tá no Penharol, está muito bem, fez uma temporada muito boa e é uma das sensações aí. Eu não sei como que vai ser o futuro do Kevin Dawson, né? Porque daqui a pouco chega a proposta na Europa e é complicado segurar. E assim, foi uma temporada muito forte do Penharol, né? Foi muito... assim, uma temporada que corou bem pelo cenário nacional, né? O vice-artilheiro do campeonato é o David Terans, que tá jogando no Atlético Mineiro. Ele tem 14 gols, né? Ele fez na... Tava no Danúbio. Mas o artilheiro do campeonato foi o Bergésio. O Bergésio do Nacional. Agora a gente vai falar um pouco também de futebol uruguaio, mas a gente vai falar da terceira divisão, que o Colón e Bedia Vista, o Mário viu 2 jogos dos dois, né? Porque também tem um regulamento parecido com a da primeira divisão, mas daí no caso o Bedia Vista que tinha vantagem tá perdendo. Tinha o que existe na terceira divisão, né? A Nacional B, que é a segunda amateur antigamente, né? Mudou o nome agora. Existe o primeiro turno, que todos os times jogam entre si, e não existe descenso, porque é a última divisão do campeonato nacional. Então os melhores colocados avançam para o segundo turno, que seria a Liguídia, né? No caso, a primeira fase, o Bedia Vista foi campeão, né? O Bedia Vista é um clube muito tradicional, foi campeão uruguaio de 1990, jogou Copa Libertadores da América. Aliás, no ano de 91 jogou no grupo que estava o Corinthians, que era o atual campeão brasileiro, né? E o Flamengo, e no grupo também tinha o Nacional de Montevidéu, que formava a fase de grupo aí na Libertadores de 91. E é um clube muito tradicional, né? E hoje, assim, encerrou atividades uns anos atrás e agora retornou nessa temporada, e por isso está na última divisão. Um time que também voltou muito tradicional, o Huracão Buceu, né? Que voltou essa temporada, mas fez uma campanha um pouco não tão forte aí para chegar nas finais. E na primeira fase o Bedia Vista foi campeão, né? E nesse segundo turno, que se chama Liguídia, houve um empate, né? E esse primeiro jogo que eu fui ver entre Colón e Bedia Vista era um jogo de desempate entre os dois. E se o Colón vencesse, avançava para o método de semifinal, como foi no Nacional e Penharol. E se o Bedia Vista ganhasse essa decisão, o Bedia Vista já ia ser campeão da terceira divisão. E o jogo foi 1-1, né? O Bedia Vista abriu o placar, depois sofreu um empate do Colón. E nas penalidades, com muita chuva, né? O jogo foi no estádio neutro, no estádio Abraham Paladino, no estádio do Progresso. E nas penalidades, com muita chuva, o Colón acabou vencendo por 5-4 e se sagrou campeão da Liguídia, né? E depois, na outra semana, que foi nesse último fim de semana, houve esse jogo da semifinal. Se o Bedia Vista ganhasse, sagrava campeão, coisa que não aconteceu. Perdeu de novo, mandando o jogo com um estádio neutro. Agora foi no Parque Roberto, estádio do Racing de Montevidéu. E o placar foi 2-4, né, pro Colón. O Colón avançou e agora vai ter a decisão com 2 jogos das finais. O primeiro nesse fim de semana e o segundo jogo da volta é no próximo. O Colón é um time também que
porque tá fazendo uma boa temporada. E assim, o Beija Vista aí vacilando, amarelando um pouco aí nessa decisão. Tinha 2 oportunidades de sagrar campeão da 3ª divisão e não aconteceu. Agora a gente lembra um pouco que há pouco tempo acabou a Série C aqui no Brasil. Agora eles estão disputando a 3ª divisão lá. E eu queria que o Mário comparasse mais ou menos como que é a relação do uruguaio com a 3ª divisão, com os times menores, assim, a torcida, o Mário que vai em bastante jogo aqui no Brasil. Assim, comparar uma final de campeonato uruguaio da 3ª divisão e um campeonato brasileiro de 3ª divisão, mas assim, no sentido de torcida, não de futebol. Sim, a questão assim, é um pouco... vou ter que detalhar um pouco assim sobre a questão do como que é na questão da mídia e também do público. O público é excelente, é um público que vai nos jogos. Claro que você não dá pra comparar a média de público do Uruguai, que tem 3 milhões de habitantes, e comparar, sei lá, times grandes do Nordeste, né? Mas, assim, é um bom público, lota o estádio, existe a tradição de, não importa a idade, se você é homem ou mulher, você vai no estádio, é uma coisa meio praticamente assim, quase religiosa, né? Então, nos 2 jogos eu vi um belo público. A torcida do Beija Vista é uma torcida apaixonada, uma torcida muito fiel, que ama o clube e vai sempre. O Colón também tem a questão do histórico no basquete também, e fez um bom público. E a questão da televisão, assim, é uma coisa que é incrível, porque assim, na parte de televisão é passado os jogos, então transmite na Tenfield, que é a dona dos direitos, então é a VTV, né? Então passa os jogos do Campeonato Uruguaio. E então, assim, é um negócio incrível. Mas a relação em questão de dinheiro, né, para os clubes já é um pouco complicado. O futebol uruguaio tem essa relação um pouco complicada aí dos clubes não ganhar tanto dinheiro, né, com direitos de imagem, televisão. Mas, assim, é um negócio que você parar para comparar o respeito que tem eles, principalmente da parte do jornalismo, com questão aos clubes, eles respeitam, eles tratam o Beija Vista e o Colón como clubes iguais ao Peñarol Nacional. Isso é lindo, é maravilhoso. Você pega até a questão da transmissão, os próprios jornalistas de terno, cara, sabe, conhecem os jogadores, dão importância. É diferente daqui, que a grande mídia, quando vai falar, por exemplo, de divisão de acesso, só mostra lance bizarro, lance, que engraçado, aconteceu isso, sabe? E leva essa parte da chacota, do bizarro. E lá não existe isso. Existe um grande respeito pelos clubes, pela história, pela sua torcida. Isso acho que eu vejo no modo geral no futebol sul-americano. A Argentina é muito assim. Elas transmitem as divisões também de acesso, elas têm um respeito pelos clubes. E o Brasil era assim, né? Se você parar ver no passado, nos anos 60, nos anos 70, existia esse tratamento. É só você pegar as gazetas esportivas lá dos anos 60, do passado, e você pegar até as TVs, era uma transmissão de respeito, né, cara? Eu acho que não só nesse sentido, como nos jogos de times amadores, não, de times inferiores de idade, por exemplo, sub-20, sub-15, acho que também tinham mais, até porque eram preliminares, né? Era diferente, você ia mais cedo no estádio pra ver o jogo do seu time infantil, ou a divisão de acesso, né? Mas você via o time, que nem o Palmeiras chegou em várias finais de Copas junto com o Corinthians, São Paulo, e sei lá, você tem uma cobertura pequena desses jogos, né? Mas o que vocês estão citando é importante porque a gente vê tanto o time tradicional no esquecimento aqui no Brasil, né? É demais, é um negócio assustador. É de perto, com o próprio Bragantino, no caso, né? Ninguém cobre. Sim, e merecia uma importância, né, assim. Uma importância, outros tantos times, né? A Lusa. Uma atenção, deveriam ter a atenção. Isso é um efeito cascata, porque daí vai menos gente. Sim. E quando vai menos gente, o time tem menos dinheiro, o time vai ficando cada vez menor. Porque é fácil pra imprensa, pra mídia falar que não tem público, que tal time tá acabando, tá se afundando, e não ajuda, né? Não dá a devida importância. Não tem um apoio nenhum, né? Uma coisa que depois a gente vai falar, um dos grandes exemplos é o futebol feminino. Porque a gente não consegue ter um desenvolvimento, né? Uma força. Né? Porque o futebol feminino parece uma coisa que existe, mas é meio que invisível pra muita gente. Sim, e só resgatando antes de falar do feminino, sobre o jogo do Beija Vista, eu acabei reencontrando o Acosta, o Beto Acosta, que estava no Tabuão da Serra esse ano, jogou a Série A3 pelo Tabuão, foi um dos artilheiros da competição. E aí reencontrei com ele,
ele lembrou de mim e tal, ficou muito feliz de eu ter visto ele lá e tal. E tava o pai dele também, o Juan Acosta, que jogou no News Old Boys, jogou no Real Madrid e era um atacante do Beja Vista quando foi campeão uruguai em 1990. Um belo atacante, um cara que foi muito importante pelo futebol uruguaio nesse período. E pro futebol brasileiro, né? O torcedor corintiano. O Beto Acosta, sim. Lembra muito do sim. Filho, né? O pai jogou no Real Madrid, então se nota a importância do o Beto tem, até hoje é ídolo do Náutico, né, cara? Aquele campeonato brasileiro que ele fez pelo Náutico foi algo espetacular, né? E depois teve passagem pelo Brasiliense e por outros clubes aqui do futebol brasileiro. Agora vamos falar do campeonato feminino, né? Sub-17, o Mundial Sub-17 que tá tendo lá no Uruguai. O campeonato ainda não acabou, tá entrando nas fases de quartas de final. O Mário, ele viu todos os times do campeonato. Ele viu alguns jogos lá, mas ele já viu todos os times. Tem alguns placares meio bizarros, que nem o Uruguai tomou 5-0 de Gana. E tem alguns outros jogos aqui interessantes. Tem vários times de vários lugares do planeta. Tem time da Ásia, tem de todos os lugares. E o Mário aqui vai começar falando de algum time, de algum jogo, de alguma coisa que ele acha mais interessante, assim. O meu jogo de estreia do Mundial Feminino, né, foi no Estádio Charrua, estádio em Montevidéu. O Estádio Charrua é uma história peculiar porque ele é a casa da seleção uruguaia de rugby, né, losteiros, como são chamados assim popularmente. E então foi a rodada dupla, né, o primeiro jogo foi Finlândia 0, Nova Zelândia 1. Acho que foi um dos melhores gols que eu vi nesse Mundial, foi esse primeiro gol da Nova Zelândia. E depois na rodada dupla seguiu com o Uruguai. Tinha 9 mil pessoas no estádio apoiando, tinha muitos alunos, crianças de escolas, né, com os professores. Tinha pouca. aliás, a média é muito baixa, né? Muito baixa mesmo, assim. E esse jogo entre Uruguai e Gana foi o melhor público que eu vi até então aí nessa Copa do Mundo. E o Uruguai perdeu de 5-0 para Gana, assim, a gente tem que ver que, assim, infelizmente é a situação do futebol sul-americano. A gente não existe um apoio sobre o futebol feminino aqui na América do Sul, no geral. Se você pegar o nosso continente, é um dos piores continentes do futebol feminino. E os 3 representantes do Mundial, né, nesse ano, que foi o Brasil, e Uruguai e Colômbia, estão fazendo um péssimo primeira fase, né? O Uruguai já está eliminado e a Colômbia e o Brasil tem uma situação muito difícil na última rodada para classificar, né? É o que a gente falou, né? Não tem investimento, não tem apoio, então fica difícil pro futebol se desenvolver, né? Pra ter alto rendimento. É muito curioso, né? A Marta vai lá, ganha outra bola de ouro. E nosso continente, cara, é praticamente o futebol, a situação amadora. Porque você pega o futebol feminino aqui na América do Sul, é amador. Você não tem uma grande liga, você não tem um grande apoio. A própria imprensa aqui no Brasil gosta de criticar, porque mas não tem apoio, não tem o quê. Mas a imprensa não vincula os campeonatos femininos, entendeu? Não dá o incentivo correto pro futebol. Foi campeão mundial há pouco tempo. Alguém sabe qual time foi campeão mundial? E aqui no Brasil é um caso à parte, porque a gente coloca o brasileiro em geral. Pergunta pra qualquer pessoa na rua que se diz apaixonado por futebol, um nome da seleção brasileira que não seja a Marta ou a Cristiane, sabe? Da nova safra. É complicado. Ninguém sabe, é complicado. É complicado, e isso passa na América do Sul no geral. O Uruguai está fazendo um bom trabalho com base no futebol feminino. Tem uma liga até, assim, uma das mais organizadas da América do Sul, mas é complicado, né? É difícil a situação do nosso futebol sul-americano. Em Atibaia tem uma jogadora que é a Letícia. Foi jogar na seleção, tudo, jogou alguns campeonatos. Sim. E eu fui gravar uma matéria com ela aqui no centro da cidade. Daí eu falei pra ela assim, olha, você é lateral direito da seleção brasileira, joga na Alemanha. Imagina se você fosse homem. Cara, assim, ia ser muito diferente, né? Situação, né? Você grava aqui no meio e ninguém meio que conhece ela, algumas pessoas conhecem porque acompanham um pouco mais futebol, ou porque conheciam ela... Da família, né? Da família, né? De conhecer aqui da cidade, mas assim, é muito pequeno, é muito pouco, assim, não chega, assim, é muito diferente, impressionante. Um dos esportes que consegue equiparar melhor, eu acho que talvez seja o tênis. Feminino, masculino, mas normalmente... É complicado. Os femininos são mesmo mais fracos no sentido de apoio e sei lá, de acompanhamento.
Vamos falar dos outros jogos que o Mário viu. Acho que vai ser difícil falar de um jogo mais alternativo que Finlândia e Nova Zelândia. Teve uma seleção, ao meu ver, assim, foi uma das mais assim, difíceis de assistir no mundo. Eu acabei assistindo, que foi na segunda viagem que eu fiz, que eu fui pra colônia de Sacramento. Foi uma cidade que foi fundada pelos portugueses, né, no território uruguaio. E o primeiro jogo lá que eu assisti foi os Estados Unidos vencendo o Camarões por 3-0. E o segundo jogo foi até uma zebra, a gente pode dizer, porque a Coreia do Norte, que é uma das potências do futebol feminino mundial, e são as atuais, é a seleção que tem mais mundial feminino sub-17, com 2 títulos, e eles perderam na estreia por 4-1 para a Alemanha. E assim, a Coreia do Norte é uma das seleções mais difíceis de assistir no mundo, né, por conta da questão política. Não tinha praticamente nenhuma torcida da Coreia do Norte, né, e é uma seleção assim que eu fiquei muito feliz de poder ter assistido em loco, né, e por todo esse folclore que existe aí, né, por parte do país, da história. Foi uma das seleções assim que eu mais curti assim de assistir. E depois na outra viagem eu fui para Maldonado, fui pro outro lado do país, né, Montevidéu, 2 horas praticamente de Montevidéu. Fica do outro lado, no lado leste do país, né? É um lugar lindo, né? O Maldonado fica perto de Punta del Este, que é um dos lugares paradisíacos aqui do nosso continente, acho que um dos lugares mais lindos que tem. Questão do jogo lá, é praticamente lá. Eu já fui lá, nessa última viagem não fui, mas é uma cidade assim espetacular, cara. Eu não sei se tem um lugar assim tão bonito e assim e tão luxuoso aqui na América do Sul que nem Punta del Este. Esse aí é o chileno. Mas a cidade de Maldonado assim tem o seu histórico de futebol, jogou contra o River pela Libertadores no Burgueño Miguel. E assim, lá é a casa a cidade de Maldonado é a casa do Deportivo Maldonado e do Atenas, né? Atenas que agora foi rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Uruguaio. E lá eu assisti o Japão enfiar uma sacola na África do Sul por 6-0, né? O Japão também é um dos favoritos junto com a Coreia do Norte. E depois, na segunda rodada daquele dia, o Brasil acabou perdendo para o México por 1-0 e ficou na situação complicada, né? O Brasil que agora precisa vencer a África do Sul na última rodada e torcer para o Japão e o México não empatarem e os dois avançarem, né? Ficou uma situação um pouco já delicada para o Brasil aí, avançar para a próxima fase e provavelmente mais provável que o Brasil seja eliminado. E depois a última rodada que eu fui do Mundial Feminino, completando todas as seleções, eu voltei ao estádio Charrua em Montevidéu e assisti a vitória do Canadá por 2-0 para a Coreia do Sul. E depois, encerrando no último jogo no Mundial Feminino, foi entre Colômbia 1 e Espanha 1, o empate da seleção colombiana, que também fica numa situação um pouco complicada, precisa vencer na última rodada para avançar. Vamos atualizar então a classificação dos grupos, né? Porque o Mário assistiu a primeira e a segunda rodada, já teve a terceira, então já tem os classificados do Mundial Sub-17 feminino. No grupo A, Gana e Nova Zelândia se classificaram, Uruguai fora, Marião. No grupo B, México e Japão se classificaram, o Brasil está fora, o Brasil ficou em terceiro lugar. No grupo C, Alemanha e Coreia do Norte se classificaram. E no grupo D, Espanha e Canadá, Colômbia, outra seleção sul-americana que ficou fora. As três ficaram fora. E ainda que o Mundial é na América do Sul. É complicado. Já é raro ter Mundial feminino aqui, né? Situação difícil, né? Situação difícil pro futebol sul-americano no feminino. E é isso, cara, é o legado. Se você não tem incentivo, você não tem um apoio, é complicado, você não pode cobrar das meninas. As menos culpadas são as garotas, são os jogadores. Você tá na Copa do Mundo, os 4 primeiros eram europeus? No masculino, né? Então, cara, assim, é difícil. É difícil, não dá pra cobrar muita coisa das jogadores, né? E com essa tabela a gente vai encerrando o programa. O Mário vai continuar fazendo as viagens dele, fazendo jogos alternativos. Não sei qual que é o próximo país,
que o Mário ainda vai descobrir, de repente o Peru, isso aí, quem sabe, né? Coreia do... acho que não. Imagina a Coreia do Norte, seria, pô, espetacular ver campeonato da Coreia do Norte, cara, pô. A gente vai acabando aqui a 25ª edição do programa, daqui a pouco... Recente a gente talvez faça mais alguns programas diferentes ainda esse ano. Chega final do ano, a gente vai tentar trazer algumas coisas no sentido de retrospectiva, Sim. lembrar alguns momentos importantes do ano, os nossos programas também. E é isso. E só lembrando, na próximo programa a gente vai abordar a final da Copa Paulista entre Ferroviária de Araraquara e Votuporanguense, né? O Atibaia acabou sendo eliminado, né? E aí, né? Então a gente ainda vai falar desses jogos, mas a gente espera também, né? E outra coisa também, parabenizar o Ferroviários, que foi campeão do Amador do Estado, conseguiu vencer o Bandeirante Brodowski em Brodowski. Eu tava no Uruguai, mas eu fiquei contente pela notícia aí, o tetracampeonato do Ferroviários aí no Amador do Estado. Foi muito legal, eu também não fui no segundo jogo, mas fui na festa depois, a galera, todo mundo muito alegre, a gente falou disso no último podcast, mas é legal enaltecer porque a gente acompanhou o Amador do Estado inteiro, então afinal a gente tem que citar mais de uma vez, logicamente. Parabéns ao FAC aí. E assim a gente encerra nosso programa. Valeu! Chegamos ao final de mais um Arquibancada Caipira. Você pode acompanhar a gente no Facebook, estamos também no Correio de Atibaia e vamos deixar o link para você baixar o podcast para ouvir aonde você quiser. Tem sugestão de pauta, quer falar conosco? Envie uma mensagem para mim, Diego Pérez, ou para o Rodrigo e o Mário Casemiro. Até a próxima! Você ouviu o programa Arquibancada Caipira.